Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da terceira semana do período de nivelamento. Neste vídeo, daremos continuidade aos nossos estudos sobre os números decimais, iniciando com um exercício referente ao conteúdo da segunda aula que deixamos para vocês resolverem. Aproveito o início de nossa aula para uma recomendação importantíssima quanto às nossas avaliações. Conforme já anunciado, vocês terão uma avaliação semanal em nosso AVA. E, ao final do nivelamento, farão uma prova presencial, ou seja, estão previstas um total de 5 avaliações semanais e uma avaliação presencial final. Retomando uma orientação do professor Murilo nas primeiras aulas, quanto à resolução de exercícios por vocês, é fundamental que pratiquem todas as operações manualmente, principalmente agora em nossos estudos com os números decimais, porque na prova presencial, como sabemos, não é permitido o uso de calculadora. Aproveitem, então, os exercícios propostos nas videoaulas e nas listas para essa prática. E, como sempre digo, não deixem acumular dúvidas, quaisquer dificuldades durante realização dos exercícios ou com algum item do conteúdo, postem em nosso fórum para que os professores possam ajudá-los. No mais, bom estudo a todos e vamos à nossa aula. Como disse no início de nossa aula, vamos iniciar resolvendo a situação-problema que deixamos para vocês resolverem ontem. Espero que todos tenham conseguido resolvê-la. Não é uma questão difícil. E passemos, então, agora à resolução e conferir a resolução individual de vocês. Então, como eu disse, em uma situação-problema, é muito importante que façamos uma leitura detalhada e interpretação de todos os dados que estão sendo fornecidos no problema e também o que está sendo pedido. Então, passemos primeiramente à leitura da questão. Estações de triagem são os locais onde o lixo inorgânico é separado para depois ser vendido para a indústria. A cooperativa 3Rs é uma estação de triagem. E a tabela abaixo apresenta o preço de venda de cada material que pode ser reciclado. Então, temos aqui na tabela o material reciclado, todos os itens, e aqui à direita o preço por quilograma de cada um desses itens. Então, vejamos o que a questão pede para resolvermos. Se foram vendidos 12,6 kg de latinhas
e 30 quilogramas de garrafa PET, quanto a cooperativa 3Rs arrecadou com essa venda. Então, vejamos aqui na tabela ao lado. Foram vendidos 12,6 quilogramas de latinhas. Aqui o preço de cada quilograma de latinha, R$ 5,60, e 30 quilogramas de garrafa PET. Cada quilograma, R$ 2,70. Então, passemos à resolução propriamente dita. Quantos quilogramas de latinhas? 12,6. Qual o preço de cada quilograma? R$ 5,60. Vamos fazer aqui o cálculo de 12,6 vezes 5,6. Como disse no início de nossa aula, espero que vocês tenham feito, sem o uso da calculadora, todos esses cálculos. Ressaltamos a importância de praticarmos manualmente todas essas operações, tendo em vista a nossa avaliação presencial. Mais à frente, nós iremos revisar detalhadamente cada operação, multiplicação, divisão, adição, subtração, com os detalhes de cada uma, quando se trata de números decimais. Mas vamos adiantar aqui para vocês como fazermos as multiplicações de números decimais. Então, o primeiro passo, nós vamos multiplicar os fatores. Então, temos dois fatores aqui, o multiplicando e o multiplicador. Nós multiplicamos esses fatores como se fossem números inteiros. O segundo passo, para a colocação da vírgula, acrescentamos ao resultado tantas casas decimais quantas forem a soma das casas decimais dos fatores. Então, multiplicamos 56 vezes 126 dá 7.056. Vamos contar aqui o número de casas decimais dos fatores, 1, 2, e colocamos esse mesmo número no resultado final. Então, fica R$ 70,56. Então, estamos fazendo aqui, estamos adiantando aqui a operação de multiplicação para vocês, relembrando e revisando. A venda das garrafas PET são 30 quilogramas, vezes 2,7. Da mesma forma, 30 vezes 2,7, fazemos a multiplicação e vamos contar o número de casas decimais. Então, 30 vezes 2,7, fazendo essa contagem e acrescentando os zeros aqui, vai dar um número exato, R$ 81. O que está sendo pedido? Fizemos os cálculos parciais. Está sendo pedido quanto a cooperativa arrecadou com essa venda. Então, temos que somar essas duas parcelas para apurarmos o total arrecadado. Então, como disse, vamos colocar vírgula debaixo de vírgula. Aqui o 81 não tem vírgula, vamos colocar aqui 81,00. Completamos, adicionamos, vamos encontrar R$ 151,56. Lembrando, temos sempre em uma situação problema de colocarmos a resposta. Então, total arrecadado com as vendas, R$ 151,56. Espero que todos tenham acertado. Como disse, é uma questão simples, mas uma oportunidade de ouro
para vocês revisarem e praticarem operações com números decimais. Muitas vezes o aluno ele interpreta corretamente o problema, mas na hora de fazer a operação com número decimal, ele se esquece de um detalhe e acaba errando o resultado final. Próximo exercício, mais uma situação-problema. E vamos também revisar a operação de divisão com números decimais. Então, vamos ler aqui o enunciado da nossa questão, que diz o seguinte: na Semana Brasil, o governo do Distrito Federal promoveu uma campanha Liquida DF, na qual, a cada R$ 52,50 em compras, o consumidor tinha direito a um cupom para participar do sorteio de um carro e 9 motocicletas. Pedro gastou R$ 120,10 no shopping, R$ 484,74 no mercado e R$ 130,16 no restaurante. O valor total dos gastos de Pedro foi trocado por cupons para participar do sorteio. Quantos cupons Pedro conseguiu? Então, passemos à resolução. O enunciado não é muito complicado, nós vamos ter aqui um total de compras e desse total, a cada R$ 52,50, Pedro terá direito a um cupom para participar do sorteio. Então, a ideia que nos leva a calcular o valor total das compras e depois dividir pelo valor unitário de cada cupom para sabermos quantos Pedro tem direito. Então, passemos aqui a resolução. Primeiramente, vamos calcular o valor total gasto por Pedro. Então, 120,10 do shopping, 484,74 do mercado, mais R$ 130,16 no restaurante. Lembrando, como vamos fazer esta adição? Colocando aqui abaixo um do outro, um valor do outro, uma parcela da outra, vírgula, debaixo de vírgula, para depois fazermos a adição e calcularmos o resultado. Fazendo esse cálculo, vamos apurar que Pedro gastou um total de R$ 735. Segundo passo, para sabermos o número de cupons conseguidos, como a gente havia dito na hora que fizemos a interpretação, leitura e interpretação do problema, nós vamos dividir este total gasto pelo valor unitário que dá direito a um cupom. Antes, vamos revisar aqui como fazemos a divisão de dois números decimais. Então, primeiramente, nós temos que igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Para dividirmos R$ 735 por R$ 52,50, nós vamos, primeiramente, igualar o número de casas. Quantas casas decimais o valor unitário tem? 2 casas decimais. Então, vamos acrescentar aqui ao valor gasto 2 casas decimais também, que passará a ser o nosso dividendo.
Uma vez feito isso, nós vamos cancelar as vírgulas e efetuar a divisão. Então, como disse, em seguida, vamos suprimir essas vírgulas e efetuar a divisão dos números inteiros ou dos números naturais obtidos, que são 73.500 dividido por 5.250. Dois números naturais, divisão de naturais, nós sabemos tranquilamente como fazer. Vamos tomar aqui uma canetinha para nos ajudar na operação. Vamos escolher aqui uma tinta preta para contrastar com a cor aqui da operação. Bom, então nós temos aqui 73.500 por 5.250. Lembrando o que a gente vai fazer. Vamos tomar aqui do dividendo o número de casas suficientes para dividirmos pelo divisor aqui, que é 5.250. Então, ficou 7.350 por 5.250. Relembrando aqui os passos da divisão, que são muito importantes. Aí a gente vai se perguntar, quantas vezes que 5.250 cabe em 7.350? Uma vez, né? Porque duas vai dar 10.500. Então, uma vezes 5.250 é igual a 5.250. Vou subtrair de 7.350, isso vai nos dar 2.100. Para continuarmos a nossa divisão, como 2.100 não é divisível por 5.250, nós vamos baixar o próximo número aqui, que é um zero. Lembrem-se da regra básica para a divisão. Baixou, divida. Então, 21.000. Vamos supor que nós tivéssemos baixado aqui e tivéssemos apenas 2.100. O que nós teríamos que fazer? Colocar um zero no quociente para depois continuar a divisão e baixar o próximo. Nesse caso aqui, é o último valor, nós vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 5.250 vai ser exatamente 21.000. 4 vezes 5.000, 20.000. 4 vezes 250, 1.000. Mais 20, 21.000. Então, resto zero. Temos aqui o valor da nossa divisão. Pedro conseguiu 14 cupons. Lembrando sempre de colocar a resposta. Então, sempre que for uma situação, problema, o que está sendo pedido? Quantos cupons Pedro conseguiu? Conseguiu 14 cupons, importante. Agora, iremos revisar operações com números decimais. Como eu disse a vocês que iríamos detalhar. Já adiantamos algumas operações e agora vamos ver com mais detalhe multiplicação de números decimais. Então, vamos nos lembrar como proceder para fazer uma multiplicação de números decimais. Primeiro passo, nós vamos multiplicar os fatores como se fossem números inteiros. O segundo passo, para a colocação da vírgula, nós vamos acrescentar ao resultado tantas casas decimais quantas forem as somas das casas decimais dos fatores. Nós já revisamos no início da aula esta operação, mas agora vamos exemplificar e ver com mais detalhe como fazer o passo a passo da multiplicação com números decimais. Então, vejamos.
Primeiro exercício, multiplicar 3 vezes 2 décimos vezes 6 décimos. O que temos que fazer aqui? Multiplicar esses fatores como se fossem números inteiros ou números naturais. Como já trabalhamos no 6º ano com números naturais, então nós vamos multiplicar esses fatores como se fossem números naturais. 3 vezes 2 vezes 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6 igual a 36. Fizemos aqui o primeiro passo. Segundo passo. Para a colocação da vírgula, nós vamos acrescentar ao resultado, que é 36, tantas casas decimais quantas forem a soma das casas decimais dos fatores. Quantas nós temos? 1, 2. Então, vamos acrescentar 2 casas decimais ao 36. Então, fica 36 centésimos. É bem claro aqui os 2 passos, não é difícil, é, como eu disse, questão de praticarmos. Próximo exercício, 4 décimos vezes 5 décimos vezes 3 décimos. Primeiro passo, vamos multiplicar quem? 4 vezes 5 vezes 3, ou seja, todos os fatores como se números inteiros ou naturais fossem. Vamos ter 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. E agora o que vamos fazer no segundo passo? Colocar as 3 casas que já contamos aqui, acrescentar ao 60. Vamos ver como fica, então? 3 casas. Então, eu tenho 60, 1, 2, 3,06. Como disse a vocês, esse zero aqui da direita, ele não influenciará aqui no valor. Então, resultado final, 6 centésimos. Percebamos que não é difícil. Primeira coisa, a gente multiplica tudo como se fossem números inteiros. Depois, acrescentamos o número de casas decimais dos fatores, a soma dos fatores. Vamos à letra C. 13 décimos vezes 24 décimos vezes 95 décimos, ou 1 inteiro e 3 décimos, vezes 2 inteiros e 4 décimos, vezes 9 inteiros e 5 décimos. Como dissemos, vamos multiplicar aqui no primeiro passo todos como se fossem números naturais ou inteiros. 13 vezes 24 vezes 95. Fazendo essa multiplicação aqui, vamos encontrar 29.640. Só uma breve pausa aqui. Números inteiros são aqueles que não têm parte fracionária ou decimal. Então, por exemplo, 36 centésimos, para passarmos para número inteiro, teríamos que multiplicá-lo por 100 e teríamos igual a 36. Números inteiros, aqui podemos entender como números naturais, que é o conjunto que já conhecemos. Então, voltando aqui à multiplicação, 29.640, vamos acrescentar 1, 2, 3 casas decimais. 29.640, 1, 2, 3. 29,64, ou 29 inteiros e 64 centésimos. Exercício D. Então, temos aqui
114 décimos vezes 15 centésimos vezes 48 centésimos, ou 11 inteiros e 4 décimos vezes 15 centésimos vezes 48 centésimos. Isso é igual a, primeiro passo, multiplicar tudo como se fosse em inteiros. 114 vezes 15 vezes 48, ou seja, transformamos esses números aqui decimais em números naturais. Então, fazendo essa multiplicação, vamos obter 82.080. Quantas casas decimais temos? 2, 4, 5. Vamos acrescentar 5 casas decimais. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Fica 0,8208. Esse zero à direita, como eu disse, podemos suprimi-lo. E o resultado fica 8.208 décimos de milésimos. Então, vimos aqui que é bem simples a multiplicação de números decimais, mas temos que praticar, como disse. Próximo exercício: efetue as multiplicações e divisões a seguir de um número por uma potência de 10. Vamos entender este enunciado. Então, temos aqui essas operações a realizar, divisões e multiplicações. Vamos nos lembrar, então, como fazermos essas operações. Quando a gente fala aqui que é a multiplicação, divisão de um número por uma potência de 10, as potências de 10 são essas: 1.100, 10.100. Quem é 1.000? 10 ao cubo. Como eu sei, professor? Basta contar o número de zeros. E a base da potência vai ser sempre 10. E o expoente vai ser sempre o número de zeros. 100 é igual a 10 ao quadrado. 10.000 igual a 10 à quarta, 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 ao cubo. Daí o nome de operação com uma potência de 10. Mas antes de fazermos esses exercícios, vamos relembrar as regras de multiplicação e divisão de um número por uma potência de 10. Já aprendemos isso e vamos agora revisar. Então, temos a multiplicação. Vamos deslocar a vírgula para a direita tantas casas quantas forem o número de zeros da potência do multiplicador. Exemplo: 37 centésimos vezes 100. Número de zeros aqui dessa potência, que é 10 ao quadrado, número de zeros é 2. Então, lembrando que sempre o expoente é dado pelo número de zeros da potência de 10. 37 centésimos vezes 100. Nós vamos deslocar a vírgula para a direita. 1, 2 casas. E vai ficar exatamente 37. Colocaríamos uma vírgula aqui, mas nesse caso, como é um número natural, não precisa. Próximo exemplo: 350 vezes 1.000. Aqui basta acrescentar quantos zeros que aprendemos? 3 zeros. Não preciso colocar vírgula aqui, porque o resultado é um número natural. 350, acrescentando 3 zeros, fica 350.000. E a divisão?
Vamos nos lembrar como fazíamos? A divisão de um número por uma potência de 10, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda tantas casas quantas forem o número de zeros da potência do divisor. Vamos dar um exemplo aqui. 537 milésimos dividido por 100. Vamos deslocar a vírgula quantas casas? Mais 2 para a esquerda. Se temos 3 mais 2, vamos ficar com 5 casas decimais. De fato, 1, 2, 3, 4, 5, com as 2 casas que deslocamos para a esquerda. Tínhamos 3 casas decimais, mais 2, ficamos com 5. Agora, 350 dividido por 1000. Vamos deslocar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 0,350 é o mesmo que 0,35 ou 35 centésimos. Uma vez que esse zero aqui é direita, não precisamos conservar. Então, uma vez feito essa revisão, vamos resolver aqui os exercícios da tabela. Letra A, 4 inteiros 57 centésimos dividido por 1000. Vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 2 mais 3, 5. 3 e 2, 5. Próximo, 89 dividido por 100. Vamos deslocar quantas casas para a esquerda? 1, 2. Então, ficaremos com 89 centésimos. E esse primeiro número, revisando a regra de leitura, a leitura de números decimais, temos 457 centésimos de milésimo. Próxima divisão, 54 inteiros e 3 décimos dividido por 10.000. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4 casas, pois temos 4 zeros. Então, vamos ver como fica. 1 mais 4 casas, 5 casas. Ficamos com 543 centésimos de milésimos. Agora, a multiplicação. Vamos deslocar a vírgula para a direita. Neste caso, quantos zeros? 2 zeros. Vamos deslocar 2 casas. Vamos ver o resultado. 80,9 ou 80 inteiros e 9 décimos. Letra E. Vamos deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Vejamos o resultado, 8.950. Como é um número natural, não precisamos de vírgula aqui. Neste caso, 19 inteiros, 7.853 décimos de milésimos, vezes 1000. Vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Vejamos o resultado. Aqui, 1, 2, 3, a vírgula e 3. Então, o resultado, ficamos com 19.785 inteiros e 3 décimos. Então, fizemos a revisão de multiplicação e divisão por um número de potência de 10. Encerrando nossa aula,
Da mesma forma que fizemos ontem, vamos deixar esta situação, problema aqui, para que vocês resolvam. Como disse no início, sugiro, recomendo que façam todas as operações manualmente, sem o auxílio de calculadora ou qualquer outro aplicativo. Como sempre digo, caso algum ponto desta apresentação não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local que vocês não entenderam e, permanecendo alguma dúvida, postem a questão em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.